Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, e trazendo para vocês algumas informações desses bastidores que vem rolando no Corinthians, depois dessa demissão do Ramon Dias aí. A mídia crava Dorival Júnior como novo técnico do Corinthians. É isso aí, galera. Separei para vocês um cortezinho do ESPN, com todas as informações aí. Elisa Cimento, direto do CT Joaquim Grava aí, trazendo informações a respeito do Corinthians. Vamos acompanhar juntos aí. Tem Lili Nascimento com as informações do Corinthians. A situação ficou insustentável. Da derrota em campo, à entrevista de Memphis Depay na zona mista. Ramon Dias não é mais o treinador do Corinthians. We don't create a lot of opportunities, a lot of chances for ourselves. We don't have an idea how to create the chances, in my opinion. Do I prefer to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. If that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously that means that we're missing quality in front. To study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So. O atacante não poupou críticas à comissão técnica e ainda falou sobre o elenco. Não pegou nada bem internamente. But also the things have been said that we need to strengthen the team, you know, and I hope Corinthians focus on that. I think we need more experienced players who read the game and who can teach the young players, because we have really some quality young players in the team, but with more experienced players in the team as well. I'm sure that we're gonna improve our football and improve the results. Desde as primeiras horas do dia, Ramon e Emiliano Dias sabiam que essa reunião para definir o futuro do clube seria também para sacramentar a saída da comissão técnica. O anúncio oficial chegou no final da tarde desta quinta-feira. Ramon Dias foi avisado oficialmente de que não é mais treinador do Corinthians, após 8 meses de trabalho. Ramon Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado. O time estava mal na tabela do Campeonato Brasileiro e o argentino conseguiu livrar o alvinegro do rebaixamento, além de conquistar o Campeonato Paulista em cima do maior rival Palmeiras. Mas a sequência de apenas uma vitória em 6 jogos pesou, somada à insatisfação pública de um dos principais jogadores da equipe. A diretoria corintiana tem alguns nomes para assumir, como Dorival Júnior e Tite. No caso de Dorival, o ex-treinador da seleção já trabalhou com Fabinho Soldado no Flamengo, o que seria uma forma mais rápida de adaptação numa mudança repentina de treinador. Desde que Augusto Melo assumiu a presidência, 3 treinadores passaram pelo Corinthians: Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramon Dias, campeão há menos de um mês pelo Corinthians, mas demitido. Vamos para os números. Nem o Paulistão salvou, então fim de linha pro Ramon Dias no Corinthians, com 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60,6% de aproveitamento, 94 gols marcados, 62 gols sofridos, o título do Campeonato Paulista. Na temporada passada teve aquela arrancada, né, saindo da zona de rebaixamento para beliscar ali a Libertadores, e também caiu na semifinal para o Racing na Sul-Americana, que terminou como campeão do torneio, o clube argentino. André, eu estou vivendo um dilema, que é, eu ouço os comentaristas aqui, ouço aqui de manhã o Mário Marra, muito sábio, que, né, bota um pouquinho do meu pé no chão, que fala, a gente não pode comentar resultado, a gente tem que comentar desempenho. Sim. E aí eu fico imaginando a pessoa que liga no Sport Center agora, lembra do Ramon Dias, campeão paulista, loucura, Neoquímica Arena, aquela explosão, êxtase e tal. E agora ele demitido. A decisão da diretoria do Corinthians foi pensando exatamente em desempenho? Esse desempenho, ele não vem desde quando? O que faz a diretoria decidir que esse é o momento de que o resultado nem o desempenho seguram um treinador? Essa é uma boa conversa, Mari, e a sua pergunta é inteligente e interessante, porque o que aconteceu na tomada de decisão para o Ramon Dias ser demitido
É o que acontece na enorme maioria dos clubes grandes brasileiros, quando há correntes próximas ao poder e essas correntes têm opiniões diferentes a respeito de um treinador. É muito comum esse tipo de coisa. Então, pelas informações que a gente tem, o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol do Corinthians, entendia que o Ramon Dias e o Emiliano Dias deveriam permanecer trabalhando no Corinthians. Mas pessoas, conselheiros, amigos, assessores, pessoal que circula em torno da presidência do Corinthians, tinha outra ideia. Achava que ele não poderia ficar, porque já desde o ano passado há reclamações, há críticas. A gente volta a falar sempre que o Corinthians vai mal, como foi ontem contra o Fluminense, principalmente depois que a comissão técnica faz substituições e o time piora. Isso tem acontecido com uma frequência que é preocupante. A gente lembra das Copas do ano passado, o confronto com o Flamengo, o que o Corinthians fez ou deixou de fazer no primeiro jogo lá, na volta aqui com um jogador a mais. A gente lembra dos jogos contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Sim, o Racing terminou como campeão, mas o Corinthians esteve muito próximo da classificação e a minha impressão é que os próprios erros da comissão técnica do Corinthians e, consequentemente, do time em campo foram maiores responsáveis pela eliminação nas semifinais da Copa Sul-Americana. E aí tem, como argumentos favoráveis ao trabalho, a arrancada de 9 vitórias seguidas, é um recorde do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, num período do campeonato em que, sim, tem muita gente lutando para não cair, tem alguém sempre lutando para ser campeão, mas existe uma faixa de tabela ocupada por times que já não estão muito preocupados ou muito empenhados, ou porque têm a sua vida resolvida, ou porque no final da temporada as coisas já são muito mais difíceis. Não significa que o Corinthians não enfrentou ninguém, que as vitórias não têm valor, elas tiveram valor para colocar o Corinthians numa posição de jogar a Libertadores de 2025. E aí, novamente, numa situação de mata-mata, o time sucumbiu nas fases preliminares. Tanto que se dizia, logo depois da eliminação na Libertadores, que se o Corinthians não ganhasse o campeonato estadual, a comissão técnica seria demitida. Então, assim, que tipo de convicção você tem no trabalho de um técnico, ou de 2 técnicos nesse caso, uma comissão um pouco diferente, se eles dependem de um título estadual para permanecer no cargo? O título estadual foi conquistado, no primeiro momento de irregularidade que o time vem mostrando já desde o ano passado, essas correntes falaram mais alto e as pessoas que tinham a opinião que o Ramon deveria seguir perderam a batalha. A minha impressão, e eu falei isso ontem aqui, é que não adianta ter uma comissão técnica trabalhando num clube como o Corinthians, usando sempre o argumento de nós, no ano passado, salvamos o time do rebaixamento. Nós, até agora, conquistamos o único título que foi disputado. Quando você já mostrou ao longo do trabalho, e assim, não é uma amostra muito grande, claro que não, mas aqui no Brasil as coisas são sempre reduzidas e apressadas quando se analisa o trabalho de técnicos, não é uma amostra muito grande, mas também não é uma amostra muito boa. Uhum. Então, eu normalmente acho que é preciso ter convicção com treinadores, que é preciso dar a eles suporte, que é preciso permitir que eles trabalhem e que é preciso dar também a eles o tempo para mostrar o que eles são capazes de fazer. Mas eu não sei se seria uma boa para o Corinthians continuar com uma dupla de técnicos que toda vez, ou quase toda vez, que precisa alterar o time, atrapalha o time em vez de ajudar. Isso tem se tornado uma marca desses ex-treinadores do Corinthians agora. E para você, Zupac, a decisão foi acertada? Não foi? Porque o Memphis também fala sobre uma questão de elenco, né? Ele também coloca na questão do grupo. Hoje o presidente demitiu o Ramon Dias. Ontem quem demitiu foi o Memphis. O Memphis demitiu o Ramon Dias ontem com a entrevista. Eu não estou querendo dizer que foi a entrevista do Memphis que fez o Augusto demitir. Até porque eu imagino que o que o Memphis falou publicamente, ele já tenha dado letras internas em conversas dele com o Fabinho, com o próprio presidente e tal. Mas o Memphis deixou, assim, a principal estrela do time, deixou clara de uma maneira poucas vezes vista, ultimamente, no futebol brasileiro, a insatisfação com o nível de trabalho entregue. Não é com a pessoa, não é com a relação, né? É com o nível de trabalho entregue pela comissão técnica. O Memphis, a gente reproduziu aí, o Memphis falou, olha, a gente tem que estudar, treinar e pensar para entender como é que a gente vai criar chances.
Esse é o trabalho da comissão técnica. Quem faz isso, né? Pois é, então assim, o Memphis ontem demitiu, se ele pudesse, teria demitido ontem. O famoso jogou no ventilador. Depois do que a principal estrela da equipe, uma estrela internacional, fala o que fala da comissão técnica, não diretamente, mas fala o que fala, estava claro que o Ramon ia cair. Geralmente, Mário, quando técnicos são demitidos, a gente tem a impressão, ou o torcedor tem a impressão, que o trabalho não deu certo. E eu não acho que é o caso. Eu acho que o trabalho do Ramon Dias no Corinthians deu certo. Deu certo pelo tempo que ele tinha que dar. Foi um bom trabalho dentro daquilo que ele podia entregar. O Ramon, a comissão, né? O Ramon tem as suas limitações como técnico, como todos nós temos as limitações dentro das nossas áreas de trabalho. E ele conseguiu, através das virtudes que ele tem como técnico, entregar coisas importantíssimas para o Corinthians. Para a instituição, o trabalho do ano passado, ele foi fundamental. Claro que não foi só ele, o elenco melhorou muito, mas foi através do trabalho dele que o Corinthians escapou do rebaixamento. A gente talvez hoje estivesse mostrando Goiás e Corinthians e Vila Nova, não acompanhado ontem Corinthians e Fluminense. Então foi fundamental para a instituição a maneira que ele conseguiu, junto com os jogadores, salvar o time do rebaixamento. E na atual temporada, para os torcedores principalmente, foi muito importante poder viver, pelo menos por um tempo, a euforia do título da maneira que foi, depois do tempo que o título não veio. Então, assim, era um trabalho que taticamente tinha limitações, não é uma opinião minha, é uma opinião dos jogadores. Eu já ouvi de dentro do vestiário, do ambiente corintiano, de que os jogadores, as lideranças, não achavam o Ramon e o Emiliano tão fortes taticamente, tinha pouca carga tática de aprendizado para eles. Então, assim, tinha limitações táticas, as interferências deles em vários jogos de fato atrapalharam a equipe, mas dentro das limitações, o que foi entregue foi importante. Então, acho que a passagem da família Dias pelo Corinthians foi muito importante para aquilo que era o Corinthians quando eles chegaram e para aquilo que pode ser o Corinthians a partir de agora. Então, foi um trabalho que deu certo pelo tempo que tinha que dar, com as limitações que eles têm. O Corinthians não iria melhorar muito mais com eles no comando. E aí começou mal a Sul-Americana, na primeira dupla de derrotas, incluindo uma delas para o Palmeiras da maneira que foi no Campeonato Brasileiro. E, como eu falei ontem aqui, com uma oferta interessante de técnicos no mercado, os 3 últimos técnicos do Brasil estão na pista, isso motiva dirigente em dúvida a demitir. É o famoso vamos demitir e resolver isso logo, porque senão daqui a pouco eu perco a opção de compra ali do mercado. E é exatamente por isso que o Ramon Dias foi demitido. Por entender que tem que apressar, porque já todos esses caras podem estar empregados. Porque o time não ia melhorar. O time ia ser no máximo o que a gente viu de bom no Corinthians. Mas aqui também eu sou uma mulher sonhadora, assim, porque no fim das contas, quando você não tem a convicção no trabalho, acabou o Paulista, você está demitido. Mas depois da euforia, né, porque aí agora tá o Campeonato Brasileiro rolando, a Americana já começou, etc. O certo, não é, André? Dentro do proposto, dentro do que eu te dei aqui de planejamento, você me entregou. Muito legal. Tchau, mas como que você demite o Ramon depois de um título do timing mais propício para a demissão era a eliminação para o Barcelona. Isso, entre uma coisa e outra. Mas aí veio a final do Paulistão. Exato. E ali era ou ele fica ou ele sai. Ganhou, fica. Aí veio o primeiro vento mais forte e não segurou. É isso. É curioso, assim, porque também eu fico nessa. Tava conversando sobre o Santos nessa história aí, que também tá buscando o treinador, enfim. Expectativa e realidade. Do que você vê do Corinthians, André, esse Corinthians pode entregar mais com outro treinador? Então, assim, se chegar um treinador que encaixe, esse Corinthians é um Corinthians para almejar outras coisas, além do que almejava com o Ramon? A minha impressão é que o elenco tem problemas. Ontem a gente conversava aqui, né, sobre a variação de opções que o Abel Ferreira tem para o ataque do Palmeiras, por exemplo, e vai continuar com essas opções mesmo após a saída do Estevão para o futebol inglês. O Flamengo tem um monte de jogador, o Felipe Luiz pode escolher, o Felipe Luiz trabalha com o mesmo nível de competitividade quando tem jogadores machucados. Alguém poderá lembrar, mas na Libertadores na semana passada ele tirou 3 titulares, o time perdeu para o Central Córdoba. Não foi por isso, né? Foi também por isso, mas foi muito mais uma questão de mobilização do time. O Flamengo tem, acho que 3 times para ganhar do Central Córdoba se a mobilização dos atletas e da comissão técnica for a correta. O Corinthians não tem essas opções. O Corinthians tem um bom time titular, o Corinthians tem um ataque invejável, tem uma dupla de atacantes, porque eles jogam assim, né? Mais ao estilo
das saudosas duplas, porque vivem se procurando em campo, Yuri e Memphis, mas principalmente agora que o Garro passou a ser uma dúvida permanente e que o goleiro, uma das principais figuras do time, o Hugo, está machucado, você percebe como falta jogador. Isso é bastante claro. Não é responsabilidade do técnico ou apenas do técnico. Porque sempre tem alguém que diz, mas o trabalho do técnico é solucionar esses problemas. Você precisa ter algum tipo de universo de soluções possíveis. Você pode até fazer as escolhas erradas. No caso, a comissão técnica do Corinthians não tem muitas escolhas. Então, eu acho que há um problema de elenco que não sei se vai ser resolvido ou não, se o Corinthians tem dinheiro para investir, se pretende fazer isso, ou se apenas pretende trocar o treinador e achar que vai dar liga, porque a diretoria... A informação que vem do departamento financeiro para o futebol não há dinheiro para comprar direitos. Se tiver jogador livre na próxima janela, comprar, não há dinheiro. Então, a minha impressão é que a diretoria do Corinthians vai investir numa relação melhor entre comissão técnica e jogadores, porque, de fato, a coisa já estava desgastada. Quando os jogadores começam a reclamar, essa é uma reclamação também muito frequente, né? A carga tática não é suficiente, ele tem dificuldade, e se percebe a dificuldade, como eu falei agora há pouco, nas substituições, muitas vezes... As entrevistas coletivas, quando é questionado desorganizando o time. E pedido para explicar algumas coisas, a explicação não vinha, né? Isso. Então, eu acho que o investimento vai ser em alguém que consiga criar um ambiente de relações melhores. E, nesse caso, o Dorival, se for ele realmente o escolhido e aceitar, né, tem trabalho, tem trajetória, tem a sua maneira de lidar, que eu acho que é bem diferente da forma como o Ramon Dias costuma se comportar com jogadores no dia a dia. E a diretoria faz a troca e torce. Nós vivemos no país da total falta de convicção. E até para recuperar uma conversa bem rapidamente que a gente vem tendo essa semana aqui, quando o Caixinha foi demitido do Santos, eu lembrei que no final do ano passado, final do ano mesmo, quando havia clubes sem técnico, o Grêmio e o Santos estavam entre esses clubes. E o Grêmio queria o Caixinha, o Santos queria o Quinteiros. Aí trocou, né? Há quem diga que o Grêmio esteve muito próximo de contratar o Caixinha. Mas aí o Caixinha foi trabalhar no Santos. Sobrou o Quinteiros, foi trabalhar no Grêmio. Os dois estão disponíveis agora. Por que o Grêmio não contratou o Caixinha? Até agora, quinta-feira. Por que o Santos não contratou o Quinteiros? Depois de ter mandado embora o Caixinha. Por quê? Porque eles acabaram de ser demitidos. Bom, mas o futebol está sempre oferecendo novas oportunidades. Não é isso? É preciso estabelecer um prazo? Não, peraí, deixa ele ficar 20 dias disponível. Carência. Que não é 3 tão, meses CLT. que não é tão ruim. As pessoas não vão reclamar tanto. Vocês contrataram o cara que acabou de ser demitido. Todo treinador acabou de ser demitido. Com mais ou menos tempo, né? Tem poucos que não. Tem um só que não acabou de ser demitido. Mas não vamos entrar nessa conversa. Então, por que esses clubes que estavam tão próximos de 2 técnicos que agora estão disponíveis já não os contrataram? Por quê? Porque não existe convicção alguma, em nenhum lugar, ou quase nenhum. Que coisa maravilhosa o futebol brasileiro, a gente... É isso aí, fiel. Esse foi o videozinho que eu sei para vocês hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Trago um vídeo para vocês aí todos os dias com notícias aí a respeito do Timão, né? Trago notícias todo dia a respeito do Corinthians aí para vocês. Se você quiser acompanhar e ficar sempre atualizado de tudo que acontece com o Corinthians, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aí. E se gostarem do vídeo também, deixa o like no vídeo aí, que é de extrema importância. No mais, a mídia crava aí, né, Dorival Júnior como novo técnico do Corinthians. Vai assinar aí nessa sexta-feira. Parece que o Dorival já vai assinar com o Corinthians. Assinando assim na sexta-feira, já não sei se já pode entrar aí em campo já pro jogo contra o Sport, né? E já começar a treinar com o time ali, né? E atuar já logo no primeiro jogo contra o Sport aí pelo Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado às 16 horas. Seria de grande importância aí já ter o técnico representando o Corinthians para esse jogo. E depois também tem um outro jogo aí em casa, né, contra o Racing pela Sul-Americana na quinta-feira aí, né, às 19 horas. O Corinthians tem essas 2 missões aí em casa, por mais que o técnico que vai assumir agora, sendo aí o Dorival Júnior,
vai ter pouco tempo aí para treinar o time para esses jogos. Se ele começar assumindo aí já hoje, pode ser uma boa oportunidade para ele pegar esses 2 jogos em casa aí. Provavelmente são jogos mais fáceis, em qual eu tento dar a torcida aí apoiando e já conseguir ter um bom resultado ali e conseguir encaixar bem esse time do Corinthians aí. Sabemos que a dificuldade não está só, né, no treinador do time do Corinthians, assim como não dou total culpa do Ramon Dias aí pelo desfecho final aí desses últimos jogos do Corinthians, né? E sim a falta de jogadores de reposição. Então o Ramon Dias sofreu um pouco aí dessa falta de reposição de jogadores aí, com jogadores machucados do time titular. O Corinthians não soube jogar ali com seus jogadores mistos, né, no Campeonato Brasileiro agora, que é um campeonato importante. Lá no Campeonato Paulista conseguiu ganhar alguns jogos, mas o Brasileirão é diferente, né, mais complicado. Então a responsabilidade acabou caindo para cima do Ramon Dias. Errou também, não tem como discutir que errou também. Duas coisas que eu não gostava muito do Ramon Dias, que ele não conseguia mexer no time durante o jogo ali rápido. O time precisava de trocar jogadores e o Ramon Dias não mexia no time. Ele esperava tomar um gol, esperava a situação piorar no jogo para ele começar a mexer no time. Então isso daí foi um erro para mim fatal nele, que foi um erro crucial, no qual ele errou algumas vezes aí no time do Corinthians. E uma das opções foi essa. Outra foi como assim o Memphis Depay falou na sua entrevista aí, que ele deixou bem entender que foi uma indireta ali pro Ramon Dias, né? Foi a situação dele estar tirando jogadores da sua principal função ali e mudando um pouco de função. Então, assim como o Memphis gosta de jogar mais infiltrado lá na frente, ele estava recuando um pouco o Memphis para fazer uma outra função, e o Memphis demonstrou claramente que não estava confortável com isso aí, e veio à tona falando aí dando uma declaração aí, né, para toda a mídia. E era de se perceber que o Memphis estava desconfortável, uma vez que você via que no começo do jogo até ele fazia algumas jogadas, mas depois ele já não queria mais voltar, estava andando em campo, começou a andar em campo. Então ali o jogador já estava manifestando ali a sua insatisfação ali com o técnico, né, e com a tática que o técnico preparava com alguns jogadores. E depois dessa declaração aí, bastante forte, e depois dessa derrota aí do Corinthians contra o Fluminense por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, assim decidiu aí o time do Corinthians como demitiu aí o Ramon Dias e agora vai atrás aí do Dorival Júnior aí. Há também a especulação com o nome do Tite, porém acho que nem a torcida, nem ninguém aí tá a fim de ver o Tite no Corinthians. Acho que o Dorival Júnior é o nome mais próximo aí. Gostaria que vocês deixassem nos comentários também qual o palpite de vocês e de qual treinador que vocês gostariam de ver aí pelo Timão. Deixa nos comentários aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!